Transição para a nova era. Plutão, o Senhor da Transformação. No vídeo anterior comentamos sobre ciclos, e, no caso, Plutão é impactante no processo de transformações profundas. Plutão faz uma revolução em torno do Sol de 250 anos e quando transita por Sagitário, Capricórnio e Aquário, promove mudanças significativas na concepção, na forma e na efetivação da transformação das estruturas sociais de maneira radical. Sagitário corresponde às ideias e aos ideais enquanto concepções de valores. Capricórnio envolve as formas de estrutura, criando as condições para que se construa aquilo que foi idealizado, enquanto Aquário corresponde à efetivação da estrutura concebida, fazendo-se impactar em processos de mudanças por rupturas. Da última vez que Plutão passou por esses signos, há 250 anos, ele deixou sua marca. Primeiro com o surgimento do ideal do iluminismo em Sagitário, em 1748 a 1762, com a estruturação de seu ideário. Em Capricórnio, de 1762 a 1778, pelas obras de Voltaire, Kant, Diderot e Rousseau, por exemplo, mas que foi levado à concretização em Aquário, de 1778 a 1797, com a Revolução Americana e sua independência em 1776 e o início da Revolução Francesa com a queda da Bastilha em 1789, promovendo mudanças radicais das formas de governo, conforme já comentado no capítulo República, Democracia e Presidencialismo. O leitor poderá argumentar se isso não seria uma coincidência, mas façamos um outro exercício analisando a passagem de Plutão há 500 anos, iniciando em 1502 e indo até 1552, ocasião em que consolidou o humanismo cultivado pelo Renascimento e fundamentado nos conceitos da Antiguidade Clássica. Nesta época, além dos valores centrados no homem, surgiu a era das navegações e dos descobrimentos do mundo novo, resgatando o conhecimento de que a Terra era esférica e não plana, crença que atemorizava os navegadores. Isso levou a importantes quebras de paradigmas, desconstruindo conceitos até então tidos como verdades absolutas. Este momento também marca a reforma de Lutero pela publicação das 95 Teses em 1517, seguido por Calvino com a reforma na França e com a instituição da Igreja Anglicana que renunciou à autoridade papal em 1534. Tudo isso impulsionado pela prensa de Gutenberg que disseminou a mensagem pelos livros, a levar a uma revolução cultural. Em ciclos anteriores da passagem de Plutão por esses setores do zodíaco, de 1256 a 1302, temos a Carta Magna dando início à formação da Inglaterra, de 1010 a 1063, marcando o início da Baixa Idade Média com a burguesia e o feudalismo, assim nos períodos antecedentes que também marcaram o início da Alta Idade Média com a queda do Império Romano em 476, cujas consequências avançaram pelo século seguinte. Esse mesmo ciclo está em processo atualmente, com Plutão tendo transitado em Sagitário, de 1995 a 2008, e agora terminando seu trânsito por Capricórnio e entrando em Aquário em 2024, permanecendo aí até 2043. Existe um outro fato que faz com que essa passagem de Plutão seja mais impactante, pois é a última que ele transita por esses signos na Era de Peixes, de forma que estamos também em transição de eras. Isso faz com que sua ação seja muito mais relevante em termos de mudanças promovidas, fazendo com que os paradigmas sejam profundamente transformadores dos que em outras passagens. As eras astrológicas são determinadas em razão de um movimento que a Terra faz em torno do zodíaco denominado precessão dos equinócios, que leva 25.920 anos, sendo um movimento do planeta como se fosse um peão, deslocando-se pelos 12 signos, ficando 2.160 anos em cada um deles. Assim tivemos no passado, há 6.000 anos a Era de Touro, que marcou a civilização minoica, representada pelo touro. Há 4.000 anos a Era de Áries, representada pelo carneiro, cultura hebraica representada por Abraão e há 2.000 anos com o início da Era de Peixes, sendo esse o símbolo do cristianismo representado pelo batismo e pela mitra papal em formato de peixe. Era personificada por Jesus e o cristianismo. Não temos muitos registros históricos de eras anteriores, exceto documentos que datam de pouco mais de 2.000 anos. Mas o fato é que o momento em que vivemos é único, pois nada sabemos sobre eras remotas em termos de número da população e suas condições tecnológicas. No início da era cristã, estima-se que a população era de 170 milhões e hoje estamos próximos dos 8 bilhões, o que faz esse momento ser único.
É certo que existem outros ciclos geológicos que nada conhecemos por falta de registros, exceto por evidências arqueológicas e geológicas com análises de estratificações que apontam os períodos vividos, sendo conhecidas as eras das glaciações, por exemplo, ocorrida há 12 mil anos, mas nada sabemos sobre a existência de civilizações, exceto pela literatura ocultista. Mas podemos observar que o momento em que vivemos está a impactar, sem qualquer dúvida, profundas transformações planetárias, e consequentemente, humanas.